A paz do Senhor. Nessa aula, agora eu vou continuar o meu comentário do capítulo 7, né, que nós vamos comentar do versículo 4 até o versículo 10, onde o autor aos Hebreus se preocupa em mostrar que a ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à ordem sacerdotal levítica. Então o objetivo dessa passagem é justamente mostrar, fazer esse contraste, essa comparação. Então ele começa no versículo 4 falando: considerai, pois, quão grande era este, que até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o dízimo têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Então aqui ele fala o seguinte: olha só como que Melquisedeque é superior. Olha só como ele é bem superior. Porque Abraão foi lá e reconheceu ele como sacerdote e deu o dízimo de tudo, sem nenhuma lei. Né? Ele não tem lei, não tem nada dizendo por que Abraão deu o dízimo. Né? Até mesmo o texto de Gênesis não vai deixar bem claro por que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, sendo que não tinha uma lei, né, dizendo isso. Então ele simplesmente foi algo de reconhecimento de superioridade daquele sacerdócio como sendo um sacerdócio legítimo diante de Deus. Agora o sacerdócio levítico precisa de uma lei, que é o que diz no versículo 5, eu li o 4 e o 5. Né? Então no versículo 5 ele vai falar que o sacerdócio, ele já fala assim, os filhos de Levi. Ele já coloca filhos de Levi no versículo 5, ele já introduz aqui o nome Levi, porque ele já fala, fazendo aquele contraste com o fato de Melquisedeque não ter genealogia, já o sacerdócio levítico tem que ter essa genealogia, tem que pertencer à tribo de Levi, né, e que eles têm uma lei que fala que eles podem sim tomar o dízimo. Né, então, tomar o dízimo dos seus irmãos, que também são descendentes de Abraão. Então aqui ele coloca, né, que o sacerdócio de Melquisedeque já é superior, começa por aí. Né? Ele quer mostrar aqui a superioridade desse sacerdócio de Melquisedeque. Aí ele coloca no versículo 6, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quem é que tinha a promessa? Abraão. Então Abraão foi lá e deu o dízimo, e Melquisedeque abençoou ele. Aquele que é da tribo de Levi é uma coisa, e aquele que é sem genealogia, ele enfatiza isso. Aquele que não é citada a genealogia dele. Então ele tem esse sacerdócio superior. Então ele fala assim, no versículo 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quem é o menor? Abraão. Quem é o maior? Melquisedeque. Aqui Abraão está representando a própria ordem levítica. Por quê? Porque os filhos de Levi também são descendentes de Abraão. Abraão é o primeiro. Então ele coloca aqui a comparação não é mais com Abraão e Melquisedeque, como ele fez no começo. A comparação aqui agora é Levi, a ordem levítica, com a ordem de Melquisedeque. Ele está colocando aqui que o fato de Abraão ter dado dízimo é como se os próprios levitas tivessem dado dízimo para Melquisedeque. Ele vai falar isso, né, aqui mais na frente, no versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Até o próprio Levi, ou seja, até a própria ordem levítica, que recebe dízimos, por meio de Abraão, pagou o dízimo. Então aqui ele coloca que a própria ordem levítica se curva diante da ordem de Melquisedeque, ou seja, se curva diante de Melquisedeque e reconhece o sacerdócio de Melquisedeque como superior. Então o escritor aos Hebreus está construindo o argumento para provar para aquele povo, para aquela igreja, que realmente a ordem de Melquisedeque é superior à ordem levítica, o sacerdócio dele é superior. E aí no versículo 10, encerrando esse parágrafo, ele fala, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ele coloca aqui que a ordem levítica estava com Abraão, estava ali Abraão representando essa ordem levítica, né? Então está no sentido de que
Abraão representando realmente a ordem levítica. Do versículo 8, 9, 10, né, ele vai falar basicamente do dízimo, mas enfatizando, colocando a figura de Abraão como representante de toda a ordem levítica. Então isso aqui é normal fazer isso, porque eles são descendentes de Abraão. Então faz sentido ali colocar Abraão como representando toda a ordem levítica, reconhecendo como superior o sacerdócio de Melquisedeque.